Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, chamo aqui a atenção para o versículo 2. Versículo 2 diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Meus queridos, eu gostaria de pegar essa frase final, porque a fé não é de todos. O Senhor aplique aos nossos corações a sua preciosa palavra. Vamos falar com Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo teu povo aqui reunido, Pai. Pedimos para que abençoe a cada um de nós, porque nós carecemos de Ti. Usa de misericórdia, Senhor. Quero agradecer por aqueles que estão no trabalho de evangelismo. Peço a Ti para que os abençoe, que os traga em paz e que o Senhor faça valer esse precioso trabalho, Senhor. Peço pela Tua igreja espalhada pela face do mundo, que o Senhor seja com cada um. E aqueles que estão conosco nessa noite, agrada-te de falar aos nossos corações. Em Cristo te suplico, ó Deus. Amém. Todos podem assentar-se? Meus queridos, eu gostaria de pedir 2 socorros. A luz do multimídia está nos meus olhos e o ventilador está desligado. Se puderem me ajudar com essas 2 coisas, eu agradeço bastante. Meus irmãos, meus amigos, o texto aqui está dizendo, porque a fé não é de todos. Só que esse porquê, ele está junto. É uma conjunção de explicação, né? Porque a fé não é de todos. Eu gostaria de dividir esse porquê. E ao invés de uma conjunção de explicação, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que a fé não é de todos? O texto está dizendo, a fé não é de todos, é um fato. Mas eu gostaria de entender isso. Por que que a fé não é de todos? A palavra do Senhor é muito clara em dizer que a salvação é pela fé. A Bíblia fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a Bíblia fala que a salvação é pela fé, e a Bíblia convida todo o homem a crer. A Bíblia convida todo o homem a crer. Mas ao passo que a salvação é pela fé, que a Bíblia convida todo o homem a crer, a Bíblia também está dizendo que a fé não é de todos. Todos precisam crer, mas nem todos crerão. Eu gostaria de entender isso. Eu gostaria realmente que não apenas eu entendesse, mas que o Senhor me ajudasse a levá-lo a entender também, porque isso é importante. A fé não é de todos, por qual razão? Meus queridos, a palavra do Senhor diz que espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Eles vão por esse caminho porque não têm fé. A fé não é de todos. E eu gostaria de estender esse pensamento, olhando para o aspecto da fé, mas também para o aspecto do agir de Deus. Da mesma forma que a fé salvífica não é de todos, o fato é que nem todos desfrutam do agir de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo disse que na época de Elias, havia muitas viúvas famintas, havia muitas viúvas necessitadas, mas Deus não enviou Elias a todas essas viúvas, apenas a uma. Por que que nem todas desfrutaram do agir de Deus, mas apenas aquela? E Jesus, indo adiante, ele diz que na época do profeta Eliseu, havia muitos leprosos que precisavam ser curados. Mas nenhum leproso foi curado, senão Naamã. Meus irmãos, meus amigos, este assunto eu estou introduzindo dessa forma para que entendamos a importância dele. A fé não é de todos. Mas o fato é, sem fé, o homem está condenado. O agir de Deus não acontece com todos, mas eu quero experimentar o agir de Deus. Eu quero experimentar o agir de Deus na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu ministério. Eu quero experimentar o agir de Deus nessa igreja. Então eu gostaria que nós pensássemos nesses 2 viés. A fé
na sua vida para que você seja salvo. E o agir de Deus na vida dos salvos para que sejam cada vez mais abençoados. Meu querido, para pensar nisso. Você não gostaria de ter certeza de vida eterna? A fé precisa entrar no seu coração. Meu irmão, entenda isso, você não gostaria de experimentar mais do agir de Deus na sua vida, no seu casamento? Vamos entender então, por que a fé não é de todos? Por que nem todos desfrutam do agir de Deus? Bom, a fé não é de todos, uma primeira razão, porque nem todos ouviram. Nem todos ouviram. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque nem todos têm acesso à palavra de Deus, muitos não creem. A Bíblia chega a dizer o seguinte: como ouvirão de quem nunca ouviram? Então, num certo sentido, ou num primeiro momento, nem todos têm fé, porque nem todos têm o privilégio de ouvir da palavra de Deus. Nem todos têm o privilégio de ouvir da salvação em Cristo. É por essa razão que Jesus, ao subir ao céu, incumbiu a sua igreja da responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse: quem crê, será salvo. Então, meus queridos, porque muitos não ouvem da palavra de Deus, eles não creem. Daí a responsabilidade que nós temos de pregar. Pregar em locais distantes é a obra missionária. Pregar nas regiões é o que o departamento de evangelismo de nossa igreja tem feito. Pregar dentro dessa cidade é o que nós queremos fazer agora. Meu querido, você precisa ouvir da palavra de Deus para que creia. Mas o fato é que mesmo muitos ouvindo, também não creem. Então a primeira razão é porque muitos não ouviram. Esses a gente entende. Eles não têm fé porque nunca ouviram. Mas a pergunta é: e aqueles que ouvem? Porque muitos, dentre os que ouvem, não têm fé. Por que a fé não é desses? Vamos ver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus explica. Observe comigo o livro de Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 12. Por que a fé não é de todos? E por que nem todos experimentam o agir de Deus? Lucas capítulo 12. Veja bem o versículo 13. Lucas 12, versículo 13, diz assim: nesse ponto, Lucas 12, verso 13, eu fico feliz de ver aqueles que auxiliam quem está à sua volta a encontrar a passagem. Muito bom mesmo. Se perceber alguém com dificuldade, por favor, preste esse auxílio. Então, Lucas 12, versículo 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Meus queridos, uma razão por que a fé não é de todos é porque muitos se aproximam de Jesus com a motivação errada. Esse homem está ali diante de Jesus e a gente vai perceber o que Jesus estava ensinando. E no meio do ensino de Jesus, esse homem para o sermão de Jesus e fala: Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse algo no seio da minha família. A gente está com uma questão jurídica, a gente está com uma questão familiar, a gente está com a questão da herança que nosso pai deixou, e meu irmão não quer repartir comigo. Então Jesus entra como juiz na causa e faz essa justiça. Qual é a motivação desse homem de buscar a Jesus? Jesus fala: olha rapaz, eu não vim aqui para isso. Quem foi que me constituiu como juiz ou repartidor entre vocês? Meus irmãos, a motivação daquele homem em si não era errada. Talvez ele realmente estivesse sendo injustiçado. Só que a palavra do Senhor está nos levando a perceber que nós não devemos nos aproximar de Jesus com a motivação errada. A fé não é de todos, porque muitos estão aproximando-se de Jesus, achando que Jesus é o quê? É um conselheiro de investimento financeiro. Estou me aproximando de Jesus para ser rico.
Alguns se aproximam de Jesus, vendo nele um curandeiro. Estou me aproximando de Jesus para ser curado. Outros se aproximam de Jesus, vendo nele um filósofo. A sabedoria de Jesus é tremenda. Olha, Jesus cura. Jesus, ele realmente faz com que nós prosperemos materialmente, quando ele quer. Jesus tem conselhos maravilhosos, mas não é dessa forma que nós devemos nos aproximar dele. Vamos entender um pouco mais. O texto fala nesse ponto. Não é assim que começa? Nesse ponto. Qual ponto? O que estava acontecendo aí? Vamos entender aqui. Observe os versículos 4 e 5. Diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. O texto fala nesse ponto. Em que ponto? Jesus estava falando da seriedade da eternidade sem Deus. Jesus estava falando, olha, pensem bem nisso daqui, porque às vezes nós temos medo de um ladrão, nós temos medo de um assassino, nós temos medo de um acidente. Só que olha, o ladrão, o assassino, o acidente só pode fazer mal ao nosso corpo. Nós precisamos nos preocupar com o seguinte: depois que nós morrermos, para onde é que a nossa alma vai? E ele fala, temei aquele que pode lançar a alma no inferno. Então Jesus está querendo levar as pessoas a pensar na eternidade, a pensar na seriedade de uma eternidade sem Deus. E nesse ponto, veio o homem falar, Senhor, manda que meu irmão reparta comigo os seus bens. Por que a fé não é de todos? Porque muitos estão preocupados apenas com as coisas terrenas. Meus queridos, é fato. A fé não é de todos porque muitos estão preocupados apenas com essa vida. Muitos estão preocupados apenas em prosperar, muitos estão preocupados apenas em curtir o momento. Por essa razão, a fé não é de todos. Mas olha, o texto está dizendo nesse ponto, o que mais que Jesus estava falando? Observe os versículos 8 e 9. Diz assim: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então Jesus, depois de falar da seriedade de morrer e ir para o inferno, Jesus vai falar do escape do inferno. Jesus vai falar da solução para este problema. E Jesus fala, quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Percebe qual é o assunto de Jesus? O assunto de Jesus é a eternidade. O assunto de Jesus é a salvação da alma, é o perdão dos pecados. O assunto de Jesus é comunhão com Deus. E aquele homem interrompe o discurso de Jesus para falar, Senhor, manda que meu irmão reparta comigo os bens que meu pai deixou. Meus queridos, a motivação deste homem em si não é leviana. Talvez ele realmente estivesse sendo injustiçado e queria justiça. Só que Jesus quer nos levar a pensar em coisas mais importantes do que as coisas terrenas. Jesus quer nos levar a entender que tem algo mais importante do que enriquecer, algo mais importante do que ter sucesso, algo mais importante do que terminar a faculdade, do que passar no concurso público, algo mais importante do que casar. Jesus quer nos levar a pensar na eternidade. E enquanto nós não entendermos isso, nós não poderemos crer em Jesus como o nosso Salvador. E aí o que Jesus vai fazer então? Jesus vai contar uma parábola sobre um rico insensato. E assim que ele prossegue o capítulo 12. Ele vai dizer o seguinte, que teve um homem que tinha muitos bens. E esse homem pensou consigo, eu tenho mais bens do que posso guardar. E aí esse homem dá uma solução para o seu problema. O problema dele é que ele tinha dinheiro demais. E esse homem fala, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores,
Vou encher esses celeiros e depois eu direi à minha alma: alma, tens em depósito tesouros para muitos dias. Agora come, bebe, regala-te. Sabe como é que Jesus termina essa parábola? Olha o versículo 20. Versículo 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim será, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus irmãos, meus amigos, por que que a fé não é de todos? A palavra do Senhor quer nos levar a entender que a fé não é de todos, não por impedimento divino, mas por uma rejeição humana. Entendamos isso. A fé não é de todos, não é porque Deus não quer que todos creiam, é porque muitos têm rejeitado a importância da salvação. Essa semana, fazendo visita, eu estive com uma pessoa e eu pergunto sempre para a pessoa acerca da eternidade. O assunto é tão importante que, assim como Jesus sempre quis levar as pessoas a considerarem isso, sempre que eu tenho oportunidade, eu quero levar as pessoas a considerar isso. E eu estava conversando com um jovem, 16 para 17 anos. E conversando com ele, eu falei: meu querido, se você morrer agora, você sabe para onde é que você vai? Ele falou: olha, eu acho que eu vou para o inferno. E começou a sorrir. Eu falei: é mesmo? É? Você acha que vai para o inferno? É. E isso não te incomoda? Ele falou: não muito. E aí o irmão que estava comigo, estranhou tanto a resposta dele, que perguntou para o rapaz: e você sabe o que é o inferno? O rapaz falou: é um lugar que tem castigo, que tem demônio, que as pessoas sofrem. E eu falei: rapaz, e você não se incomoda com isso? Ele: me incomodo muito não. Percebe por que a fé não é de todos? Porque muitos não se preocupam com o que é mais importante. Tudo bem, você vai dizer que talvez falar do inferno seja um tipo de terrorismo espiritual. É uma realidade bíblica. Mas vamos então pensar num outro aspecto. E o fato de você ainda não viver a sua vida tendo Jesus como centro, isso não te incomoda? E o fato da Bíblia nos dizer que nós nascemos separados de Deus. Meus irmãos, meus amigos, por que que a fé não é de todos? E eu gostaria de me voltar a você que é salvo. A palavra do Senhor diz que em Cristo você é capacitado a ter um casamento que glorifica a Deus. Por que que nem todo salvo tem tido um casamento que glorifica ao Senhor? A palavra do Senhor nos leva a perceber que você em Cristo é capacitado a ter uma família, onde a harmonia do Senhor seja perceptível. Por que que nem toda família de crente tem aquela harmonia que a palavra do Senhor ensina? Por que que nem todos experimentam o agir de Deus? No caso da pessoa descrente, é porque muitas delas não levam em conta a importância disso. No caso de alguns que professam a fé, é que não se incomodam de ter um casamento fora da vontade de Deus. No caso de alguns que professam a fé, é porque não se incomodam de ter uma família que está fora do padrão de Deus. Meus queridos, não é por impedimento divino, é por uma rejeição humana. Por que que a fé não é de todos? Vamos adiante no pensamento? Olha o capítulo 14. Lucas ainda, capítulo 14. Lucas 14, versículo 16, Jesus fala assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade, trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos.
Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos campos, caminhos e atalhos, obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Porque que a fé não é de todos. Meus queridos, não é por impedimento humano, por um impedimento divino. Aqui Jesus está falando uma outra parábola. A ideia é a seguinte: Deus prepara uma ceia, um jantar, uma festa maravilhosa, e sai convidando as pessoas. Aí os convidados começam a dizer: olha, eu não vou porque eu comprei um campo, eu não vou porque eu comprei bois, eu não vou porque eu casei. Percebe o que está acontecendo? Não é que o Senhor não queria que essas pessoas estivessem na sua festa, é que essas pessoas achavam que tudo era mais importante do que aquela festa. Essas pessoas que não estão querendo participar da festa promovida pelo Senhor. Meus queridos, a fé não é de todos, não é por impedimento divino, é por uma rejeição humana. As pessoas se preocupam com tudo, menos com o mais importante, que é a salvação da sua alma. E para nós entendermos que não é um impedimento divino, o que o Senhor faz então? O Senhor diz: sai pelos caminhos, o que você encontrar de aleijado, de cego, de coxo, traz para a minha festa. Traz para a minha festa. O servo faz isso. E o servo, todo mundo que encontrou, trouxe. E aí ele chega até o dono da casa e fala: Senhor, ainda há lugar. Percebe? O Senhor providenciou salvação para todos aqueles que crerem, todos aqueles que aceitarem a oferta de salvação que Deus providenciou em Cristo, todos esses serão salvos. Mas, meus queridos, o problema não é que o Senhor não queira que você seja salvo, é que talvez você não esteja dando importância à salvação que Deus oferece. O problema é que talvez o convite que o Senhor está te fazendo, você não está dando a devida importância a este convite. Da mesma forma que aquele rapaz falou: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo os bens. Talvez muitos estejam se aproximando de Jesus com a motivação errada. Da mesma forma que aqueles outros disseram: vou cuidar do campo, vou cuidar da junta de bois, vou cuidar do meu casamento. Talvez muitos aqui estejam preocupados com diversas outras coisas, menos com o mais importante, que é a salvação da sua alma, que é o perdão dos seus pecados, que é a certeza de que a partir de Cristo você é aceito por Deus e Deus faz morada em você. Não tem nada tão importante quanto isso, meu querido. Não tem nada tão importante quanto isso. Irmãos em Jesus Cristo, por que o agir de Deus não é realidade na vida de todo aquele que professa o nome do Senhor? Porque às vezes as pessoas professam o nome do Senhor apenas por desencargo de consciência. Então elas dizem: eu e minha casa serviremos o Senhor, mas não fazem nada por um bom casamento, não fazem nada para que Cristo reine em sua casa. Para pensar nisso. Aqui deixa eu dar um desabafo de pastor. Nós viemos anunciando durante muito tempo que reiniciaríamos o trabalho com os casais na igreja. E, meus queridos, nós tivemos um bom número, mas eu confesso que para o tamanho dessa igreja, o número que a gente teve foi limitado. E talvez você diga: puxa, por que o agir de Deus não acontece na minha casa? É porque talvez você não esteja se esforçando para que o agir de Deus chegue na sua casa. Talvez o seu futebol seja mais importante, talvez o seu esporte seja mais importante, talvez qualquer outra coisa seja mais importante. Para pensar nisso. Não é porque o Senhor não queira agir, é muitas vezes porque as pessoas estão rejeitando o agir de Deus. Isso é sério, gente. Por que a fé não é de todos? Vamos adiante. E depois desse terceiro exemplo, eu gostaria de mostrar como que todos podem ter fé. Depois desse terceiro exemplo, eu gostaria de falar qual é o caminho para que o agir de Deus alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance a sua família. Então, o terceiro exemplo. Abra comigo, por favor, em João capítulo 3. João capítulo 3.
João capítulo 3, versículo 19, diz assim, João 3,19, o julgamento é este, estou crendo que todos encontraram? João 3, verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Por que a fé não é de todos? Para pensar nesse verso. Por que a fé não é de todos? O verso 18 diz, o julgamento é este, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que existem pessoas que são mais amigas do mundo do que amigas de Deus. Rejeição consciente. Entre Deus e o pecado, muitos preferem o pecado. Entre Deus e um estilo de vida que faz bem à sua carne, muitos preferem o estilo de vida que faz bem à sua carne. Meus queridos, a palavra do Senhor ela é muito clara. Eu sei que às vezes machuca, mas o machucado que a palavra do Senhor faz é para nos despertar, para nos alertar, para percebermos e entendermos a seriedade de nos voltarmos para o Senhor. O que nós estamos discutindo é a salvação da alma, não é a mudança da placa da sua igreja, não é a mudança da sua religião, é o perdão dos seus pecados. Entenda isso. Uma vez eu estava evangelizando uma jovem, e a gente começou a falar, e ela mostrou que estava entendendo. E a gente mostrou na Bíblia que todos nós fomos criados por Deus. Ela falou, pastor, é verdade. A gente mostrou na Bíblia que o homem, por causa do pecado, está separado de Deus. Ela falou, pastor, é mesmo. A gente mostrou na Bíblia que se o homem morrer separado de Deus, ele está condenado ao inferno. A moça falou, é mesmo, pastor. E a gente mostrou na Bíblia que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Ela falou, pastor, é verdade. Aí eu falei, então, você precisa entregar sua vida a Cristo. Entregue hoje. Ela falou, não, pastor. Eu falei, peraí, deixa eu entender. Você compreendeu tudo que eu te ensinei até agora? Ela falou, é. E você não vai entregar sua vida a Jesus? Ela falou, não. Eu falei, por quê? Ela explicou, olha, pastor, esse mês é junho. A minha região, cidade rural, região rural, o São João é muito gostoso, sabe? E eu não quero aceitar a Cristo em minha vida porque eu não quero abrir mão das coisas que a minha cidade oferece. Meus queridos, podem parecer assim infantil, pode parecer bobo, pode parecer até ingênuo, mas percebe que é isso que o texto está dizendo? A luz veio ao mundo e o julgamento é este: amaram mais as trevas do que a luz. A fé não é de todos, porque muitos não querem se arrepender dos seus pecados. Muitos não querem se arrepender dos seus pecados. Meu querido, você está em João? Olha aí o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 40. Versículo 39, Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque cuidai vós ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então Jesus está falando, olha, pela Bíblia vocês têm a vida eterna, porque a Bíblia fala de mim. Mas no versículo 40 ele fala: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está falando a um grupo de pessoas: olha, vocês têm estudado a Bíblia, e estudando a Bíblia vocês percebem que existe salvação. E vocês percebem que a salvação é através de mim. É o que ele fala no verso 19. Mas mesmo percebendo essas coisas, versículo 40, vocês não querem vir a mim para ter vida. Meu querido, por que a fé não é de todos? Não é por um impedimento divino, não. É por uma rejeição humana. Muitos se aproximam de Cristo com a motivação errada. Muitos colocam qualquer outra coisa no lugar ou mais importante do que as coisas espirituais. Muitos preferem viver no pecado do que se voltar para a luz. As pessoas conscientemente estão rejeitando vir a Cristo para ter vida. E olha, para aqueles que professam a fé,
Eu quero lhes dizer que muitas vezes Deus não tem agido na vida daqueles que professam a Cristo pelas mesmas razões. Pelas mesmas razões. Não estão se voltando para o Senhor, colocando o Senhor como centro de sua vida. Estão permitindo que pecados tomem parte de sua vida. Estão rejeitando conscientemente o agir de Deus. Eu gostaria que nós entendêssemos que a palavra do Senhor quer nos alertar. A palavra do Senhor quer nos chamar para uma mudança de vida, para uma tomada de decisão. E olha, como nós dissemos, já que a gente entendeu as razões pelas quais a fé não é de todos, precisamos agora saber o seguinte: como fazer para ter fé? Já que a fé não é de todos, para quem é a fé? Para quem é a salvação? Para quem é o perdão dos pecados? Para quem é o agir de Deus? Para quem? Me acompanhe, por favor. Marcos capítulo 9. A gente está caminhando para o final. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos entender aqui. Um pai, ele tem um filho que está com uma enfermidade espiritual. É um demônio que faz com que aquele rapaz fique tão transtornado que tem hora que o rapaz se joga na água, tem hora que o rapaz se joga no fogo, tentando se matar. É possessão demoníaca. E Jesus pergunta para o pai, há quanto tempo que aquilo acontece? E o pai fala que aquilo acontecia desde a infância. E aí o pai fala: Senhor, tu podes curar o meu filho? Observe a resposta, versos 23 e 24. Versos 23 e 24. 22, né? 22 diz: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Para quem é a fé? Olha o verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meu querido, a fé é para aqueles que buscam. A fé é para aqueles que buscam. Aquele pai, ele está desesperado. Aquele pai vendo o filho passando por tanta coisa assim, endemoniado desde a infância, às vezes se jogando na água, às vezes se jogando no fogo, tentando se matar. Aquele pai está procurando ajuda. E ele está diante de Jesus, ele fala: Senhor, se tu podes. Jesus fala: eu posso, você crê? O pai fala: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Meu querido, a fé, a salvação, o perdão dos pecados, o agir de Deus é para aqueles que buscam. Deus disse assim: vocês me buscarão e vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração. Para quem é o agir de Deus? Para aqueles que buscam. Para quem é a fé? Para aqueles que buscam. Para quem é a salvação? Para aqueles que buscam. Busque o Senhor, busque a Cristo, busque o perdão de Deus para a salvação da sua alma, busque o agir de Deus no seio da sua família, no seio do seu casamento, no seio da sua vida. Busque o Senhor. Para quem é a fé? Para aqueles que buscam. Atos 16, versículos 30 e 31, me permitam contar a história. Tem um homem que prendeu o apóstolo Paulo, é um carcereiro. E de madrugada, a palavra do Senhor diz que houve um terremoto, de maneira que as celas se abriram. Aí o carcereiro acordou assustado, e quando ele viu todas as celas abertas, ele achou que todo mundo tinha fugido. E naquela época era assim: se eu tomava conta de um preso e o preso fugisse, eu morreria no lugar do preso, ou eu ficaria preso no lugar dele. Então, quando o carcereiro percebeu que as celas estavam abertas, e ele achou que todos os presos tinham fugido, ele pensou o seguinte: olha, eu vou ficar preso no lugar deles, ou eu vou morrer no lugar deles. Desesperado, esse homem tenta se matar. Então o texto fala que ele puxa a espada para se matar. Paulo, servo de Deus, grita lá de dentro: homem, não te faça mal nenhum, porque todos nós estamos aqui.
Aí esse homem entra até a cela, e o texto fala que ele trêmulo, ele diz assim: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Para quem é a fé? Para aqueles que buscam. Esse pai com lágrimas, ele está dizendo: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Esse carcereiro, ele trêmulo, ele quase que havia se matado. E esse homem, em frangalhos emocionalmente, psicologicamente, ele se coloca diante de Paulo e fala: como é que eu faço para ser salvo, para ter a vida eterna? Paulo fala: creia. Meus queridos, nós precisamos buscar o Senhor, buscar de todo o nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: buscai ao Senhor, se porventura tateando o puder achar, ainda que Ele não esteja longe de nenhum de nós. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Para quem é o agir de Deus? Para aqueles que buscam. Eu vejo casais com problemas, mas o casal buscando o Senhor, eu vejo eles superando esses problemas. Eu vejo famílias com sérias dificuldades, mas essas famílias buscando o Senhor, essas dificuldades têm sido vencidas. Eu vejo pessoas que vivem vidas deploráveis, mas ao buscarem o Senhor, o agir de Deus é liberado sobre as suas vidas. Meu querido, creia em Cristo para a salvação da sua alma. Creia em Cristo para o perdão dos seus pecados. Creia em Cristo para a sua comunhão com Deus. Creia em Cristo, busque o Senhor. A palavra de Deus fala que nenhum dos que nele confiam será envergonhado. A palavra do Senhor diz assim, Jesus falando: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Venha a Cristo nessa noite, busque o Senhor, creia nele para a salvação da sua alma, para o perdão dos seus pecados, para o agir de Deus na sua vida. Que o Senhor nos abençoe.